Cigarro é péssimo. Pronto. Coitadinho, precisa comer as proteínas. É canetone, irmão, canetone. A gente tá com o maior contador disso. Com o maior... Eu adoro. A enciclopédia das bandas. Tô movendo a escola aí, mano. Professor Pato. Sim, mas tem um motivo disso daí, sabia? De você curtir a história das bandas? Não é que eu curto as histórias das Fala. bandas, é que as bandas me ajudaram muito. Hoje com a idade que eu já tô, né, já tô mais velho, tudo, então eu reflito muito, né, a minha trajetória. E a música me ajudou muito, cara, porque eu fui mudando de lugares, né? Eu tinha uma condição de vida, morava numa rua, já tinha meu círculo de amigos quando eu era criança. E, né, mesmo sendo criança, eu já escutava U2, Smiths e The Cure nas fitas cassete do meu pai. E a Madonna também, que a minha mãe ouvia a Madonna. E então eu já tinha música, e Cabeça de Dinossauro do Titãs, ouvia pra caralho. Né? Beleza. E eu já tinha meu círculo de amigos. Aí depois, meu pai mudou de condição de vida, aí eu fui morar em outro bairro, outra galera. Então o que acontece? Quando Você era mais rico e ficou mais pobre, ou você era mais isso pobre e ficou daí. mais rico? Eu tinha uma vida legalzona, de grana, uma vida boa, e depois do nada eu tive que mudar. Mudou tudo, irmão. Você imagina, eu saí de uma casa que nós tinha uma casa legal pra caralho, e aí do nada eu saí de lá e fui morar eu e minha mãe, eu e meu pai na casa da minha avó e do meu avô do lado do meu pai, e minha mãe e meu irmão na casa do meu avô e da minha avó do lado da minha mãe. Sendo que nós morávamos bem pra caralho, né? Eu já tinha aquele círculo de amigos, meus amiguinhos, meu. Quando eu tô te falando isso daí é o quê? 91. 90, 91. Pô, 90, 91, meus amiguinhos, caralho. Meus amiguinhos era Disneylândia todo ano, irmão. E 90, 91. Caraca. Era normal, meus amiguinhos, tipo, não era todos, né? Mas eu tinha, tipo, uns 2, 3 amiguinhos lá que sabe, tipo, ai, Júlio. O Mickey. Ai, férias de inverno, nós vamos pra Disney, porque lá é aquela hora. Ai, o Mickey esse ano tá com o botão. Você traz umas paradas, traz o jogo do Super Nintendo, lembra? Do Super Nintendo. Oh. Eu lembro que uma vez eu pedi pro meu amigo trazer Você era um playboyzão, então, você. eu vivia é porque era uma época que era diferente. Vamos supor assim, o meu pai, na época, ele era diretor de marketing. Só que meu pai não era formado em marketing. Essa merda tá funcionando? Tá. Só pra saber. Entendeu? Ele não era formado em marketing, você tá entendendo? Ele trabalhava no marketing, ele era diretor de marketing, depois ele virou diretor de marketing de propaganda da empresa, que na época era o Açúcar União. Só que nessa época ainda, as faculdades não eram muito pá. Então o cara para virar um diretor de marketing, um diretor, sei lá, de finanças, o cara não precisava ser formado em finanças e não sei o que lá. Aí o que começou a acontecer? Começou a mudar. Porque vamos supor assim, vamos pensar hoje na grana de hoje, vamos supor, sei lá, o diretor de marketing, que já tá lá na empresa há 12 anos, o cara tá ganhando, sei lá, seus 40 pau por mês, tá? Aí vamos supor, mas o Milano se formou em propaganda e marketing. Porra, o Milano se formou lá em propaganda e marketing, o menino. Porra, meu menino vai fazer o mesmo trampo. E você, O menino vai fazer o mesmo trampo que o cara. E eu, Cadê seu diploma? Com 8 conto nós paga ele. Nós estamos pagando 40 pro cara. Hein? E cadê seu diploma? Aí chegava, cadê seu diploma? Aí mudou tudo, mudou o mercado, né? Tanto é que meu pai, depois disso, virou corretor de imóveis. Entendi. Entendeu? Ele não conseguiu seguir na propaganda e marketing, porque ele não tinha feito faculdade de propaganda e marketing, entendeu? Ele tinha outras, né, parada. Bom, aí mudou. Então eu sempre percebi o quê? Aí quando mudou isso, o que aconteceu? Eu acabei ficando sozinho, né, meu? Eu morava no Jardim Avelino e fui parar na Moca. Na casa da minha avó. Na casa da minha avó, né? Que foi legal também. Foi legal morar com a minha avó. Tipo, no fundo? Morei, não, a gente morava na mesma casa, né? Mas foi legal morar na casa da minha avó. Foi uma loucura, mas foi legal. Minha avó era engraçada, né? Mas nessa época, quem me fazia companhia? O Renato Russo. Que aí eu descobri o Legião Urbana. Quantos anos você tinha? Devia ter uns 11. Tinha 11 anos. Aí descobri o Renato Russo. E como veio a vontade de conhecer a história das bandas? Então, aí as bandas viraram minha vida. Entendeu? Aí eu Legião Urbana, fiquei aficionado. Foi a primeira, Legião foi a primeira. Não, já gostava, né? Quando eu morava no Jardim Avelino, eu escutava o Ahá, sem saber que era o Ahá. Quando eu era bem bebezão, eu escutava o Ahá pra caralho. Eu escutava Stay Otis Roads repetitivamente. Eu lembro que eu ia tomar banho, a minha mãe levava o mini system e acabava Stay Otis Roads, eu gritava, vai! Ela voltava a música pra mim, porque eu escutava... Eu era igual com a Turma da Mônica. E eu não sabia nem...
E eu não sabia que o cara tava falando nem inglês. Pra você ver a noção? Eu não sabia nem que o cara tava falando inglês, entendeu? A nossa maturidade musical. Caralho. Ah, eu tava lá, né, meu? Você é louco. Eu colocava. A minha mãe falava que eu. Meu pintinho a amarelinho. A fita da turma da Mônica, velho. Era aqui, ó. Blá, blá, blá. Loucura. Sim. Quando eu tava morando na casa da minha avó, você vê, um dia a minha tia, que morava lá também, né, filha da minha avó, irmã do meu pai, ela comprou um CD do Freddie Mercury com a Montserrat, que é aquela ópera, que chama Barcelona. Ele compôs essa ópera aí. E aí ele canta, né, meu? How can I go on, né, meu? How can I go on? Eu escutei aquilo logo, lembra até? Eu tava jogando Super Nintendo, meu. Começou How can I go on, meu? Aí quando ele começou, eu já lembro que, ó, até agora, ó, meus pelos já subiu, eu aqui jogando Mega Man. Lembra até o jogo, Mega Man. Deixa eu ver se o pelo do peito arrepiou. Pega, arrepia tudo. Que arrepia tudo. Tudo. Eu vivo arrepiado. Cada que eu já não sei se é espírito, se é gripe, se é inspiração. Se é tesão, eu não sei mais. Então eu sempre tive essa paixão com as bandas, né, meu? E aí, antigamente não tinha muita informação, você tinha que comprar revista. E eu comprava. Revista de 89, revista da Transamérica. Aí contava alguma curiosidade. A revista de 89 era a que eu mais comprava porque sempre tinha a breve história. Boa. Então eu ia lá, puta, só a revista de 89, a breve história, Pearl Jam, eu comprava, lia. A Red Hot, lia. Aí depois com a internet, né, meus documentários, aí fudeu. Os documentários, eu ficava muito na MTV. A MTV virou minha amiga. Eu vivia na MTV. Eu só assistia MTV. Aí os amigos que você tinha ficou lá no outro bairro e... Não, continuamos até amigos. Eu ia lá, ficava lá, dormia na casa de um, né? Dormia na casa do outro, ficava lá, passava muito final de semana. Mas a semana eu ficava na minha avó, né, meu? Ouvindo música. Ouvindo música, né? Escola um saco, né? Como sempre, né? Quando a gente, né? Eu fui um cara que nunca me dei bem com a escola, né? Eu estudava numa escola legal na época, e aí eu sofria muito, porque eu tinha que passar de ano, porque eu sabia que meu pai se matava pra pagar. Então chegava na hora do vamos ver, eu me matava de estudar pra passar porque o cara pagou o ano todo. Aí um dia eu cheguei nele e falei, meu, pelo amor de Deus. Eu fiz amizade com uns amigos meus que são até hoje meus amigos na Moca. E aí meus amigos já estudavam na escola estadual na Moca. E aí eu logo cheguei no meu pai e falei, meu, pelo amor de Deus, mano, me põe na escola estadual onde tá os moleque. Porque, meu, eu não aguento mais todo ano ficar na febre de ter que passar de ano, mano. Eu não consigo nem dormir porque eu sei que você pagou essa porra. E eu não posso repetir. Tanto é que eu fui repetir de ano na escola estadual. Na particular eu não bombava. Eu bombava na estadual. Na estadual. Você vai ver, na particular eu não bombei. Estudante consciente, economia. Você vê, já tinha... Você já sabia que não ia ser merda nenhuma na vida, Quando eu fiz o supletivo e eu que tinha que pagar o meu supletivo, eu também estudei, mano. Foi a única época da minha vida eu tive muita coisa muito cedo, né? Tudo foi muito cedo. Porque também quando eu morava no Jardim Avelino, era uma rua muito legal, que tinha guarda. Então os guarda, tinha guarda embaixo da rua, em cima da rua, mas era guarda Quando mesmo. Você perdeu a sensibilidade anal? Fala pra nós, então. Não, sensibilidade anal, eu nunca perdi. Eu virei guitarrista. Eu escolhi ser guitarrista, tal, porque eu tinha que escolher alguma coisa na porra da vida. Eu lembro que eu tinha uns 12 anos. Eu já nem morava mais na minha avó. Eu já morava fora, mas eu ia pra minha avó. Minha tia já tinha ido pros Estados Unidos e tal. E eu lembro que minha tia falava pra mim, você não quer que eu te pague um curso de alguma coisa tal? E eu não tinha muito interesse em nada. Aí do lado eu falei, mano, eu tenho que ser guitarrista, eu tenho que ser músico, caralho. Então eu tenho que ser guitarrista. Eu tenho que arrumar um bagulho pra mim ter aí o foco da vida. Aí eu me inventei que eu queria ser guitarrista. Desde os meus 12 anos de idade e nunca mais parei. Botei isso na minha cabeça e foi. Falei pra minha tia, quero que você me pague, eu quero que você me pague um curso de guitarra aqui. Aí ela pagava, mandava o dinheiro lá dos Estados Unidos e me pagava aqui. Aí eu fazia. Maldita hora, hoje hein? em dia está abalando as noites de São Paulo. E conheço as bandas, né, meu? Já li muita história, livro pra caralho. Sempre gostei, né, meu? Eu escutava Bullet Blue Sky bem antes do Sepultura gravar. Eu já escutava Bullet Blue Sky. Com quantos anos você escutou YouTube a primeira vez? Eu devia ter uns 5. Caraca, velho, você lembra disso, lembro, mano? Eu devia ter uns 5. Ele escutava na fitinha cassete do carro. Com 5 anos, velho. Eu não lembro. Streets Have No Name. Provavelmente. Foi o disco do Streets Have No Name, Turma né? da Mônica. Eu não lembro de nada. Então você vê, meu, que loucura, cara. Eu já tinha esse lado, né, meu? Entendeu? De gostar Você já do era YouTube. maluco. Só que eu não conhecia o YouTube, né? Eu sabia que era o YouTube só. Né? Escutava as músicas e tal, pum. Mano, você Coisa sabe boa. que o U2 é uma banda que eu fui conhecer depois, assim. Só que... quando você começa a tocar, aí automaticamente você começa a querer ouvir as coisas mais difíceis.
Sim. mais técnico, mais Sim. rápido. É. Aí, eu não gostava. Eu ouvia o YouTube e falava, nossa, que Pô. merda, não, cara, não. de som. Música rádio do caralho. É. A primeira vez que eu vi eu era novinho também, mas eu não gostei muito. não. Achei Aí, muito conforme vai passando o tempo, é ao contrário. Aí você começa a cansar de música que tem muita nota. E aí que eu fui conhecer YouTube de verdade. Aí eu falei, caramba, YouTube é muito bom, mano. É as músicas que tocam os corações das pessoas, cara, que é difícil também, cara. É muito difícil Todo aí. mundo tem espaço, né? É. O virtuoso tem espaço, mas também tem os caras Não, que mas é tocam os aquela coisa de coração. moleque, né? Você começa a tocar, aí você começa. Sim. Eu quero tocar Dream Theater, eu quero Sim. tocar. Né? Você começa. Aí depois você. Aí você vê que você não consegue tocar. Puta do inferno, Vamos né? falar a verdade, aí você vê que não dá. vai, Aí você fala, mano. Deixa eu ir pra umas coisas mais de boa, caralho. Isso aí não vai dar. Aí eu voltei no tempo, aí eu, caramba, velho, essa banda é muito boa, eu não sabia, mano. Não, eles têm uma puta história, né, cara? Fala Eles pra nós, têm- eu não são conheço. irlandeses, Bom, né? agora com vocês, Irlandeses, isso é YouTube verdade. e suas raízes, Não, hein? então, eles são da Irlanda, né? E É de que é esse dominância bagulho da de Inglaterra. Irlanda do Norte, Então, eu não sei agora te dizer se o YouTube é Irlanda do Norte ou Irlanda do Sul lá. eu Mas não sei. tem isso? Tinha. Tipo, Nessa época tinha. Tipo Alemanha? Tipo a Alemanha. Eles tiveram muito problema. Tinha um lado deles também que a Inglaterra dominava. Né? A Inglaterra encheu o saco de gente pra caralho, né, meu? Antigamente a Inglaterra era um problema, né? Os caras queriam dominar todo mundo, né, meu? Então eles também tinham esse problema de ser um país na época pobre, mais pobre, né? O pai do Bono Vox o pai do Bono Vox era cantor. A Irlanda é antes da Inglaterra? Nossa, gente, que Eu tô uma fazendo umas pergunta perguntas difícil. necessárias. Eu acho que deve ser a mesma parada, Mas vem né? aqui falar de bandas, Eu acho que deve ser a mesma Vale parada. consultar no chat GPT Vale, alguma põe coisa? aí. Ó, Consulta. E o tio, cara, é uns caras que são de uma. que eu fiz Todos essa pergunta? famílias simples, sabe? Famílias bem simples. Passaram, parece que, por uma transição no país lá de guerra, meio que civil. Os caras eram pobres? Tinham. A Irlanda não era um país de. Era um país tipo que nem. Tipo, hoje a gente comparando o Brasil com a Europa e com os Estados Unidos, tá ligado? Era um país atrás, tá ligado? Pra trás, entendeu? Hoje os brasileiros querem ir pra Irlanda, entendeu? Tô falando, nos anos 80, 70, a Irlanda era triste, cara. Entendeu? E a Inglaterra era uma superpotência. Entendeu? Sabe? Já tinha suas diferenças, né? Hoje eles estão bem. Estão melhor até que nós, bem melhor que nós, né? Tanto é que hoje nós migramos pra lá, né? Então o que acontecia? Os irlandeses queriam migrar pra Inglaterra. Aí o que acontecia? Os irlandeses iam pra Inglaterra, assim, sofriam o quê? Sofriam lá o bullying, né? Aquela parada de não aceitarem eles lá, Tá entendeu? falando aqui como povo e cultura organizada, a Irlanda tinha reinos celtas antes de existir um reino da Inglaterra unificado. Mas como Estado moderno, a Inglaterra é mais antiga. Só pra... Porque a Inglaterra não chegou lá, querido. Celta o caralho, que é canhão. Bom! Os caras com as flechinhas. Joga essa harpa no lixo. Aqui Flechinha. harpa. História Celta é como harpa. você nunca viu. E se você tem problema com o politicamente correto, você tá no canal errado. Vai no chat canal GPT, errado, vai pro chat Vai GPT. pro chat, também se a gente falar merda, desconsidera que também, a gente também não é uma enciclopédia ambulante. Isso aí. E a gente é ignorante. A gente A gente é músico, a gente é A gente músico. viveu o que viveu e vive o que vive. Então o que acontece? Eram uns caras de uma família, todos eram de famílias bem simples, né? E o Bono, o pai dele o pai dele era cantor, era professor de canto, o pai do Bono. E o pai do Bono era um cara muito conservador, aqueles cara, sabe, que não conversa muito com os filhos, aquela coisa, né, de antigamente, né, o pai mais pum, tal. E o vô do Bono morreu. E no velório do vô do Bono, a mãe dele passou mal e morreu também, Nossa. que era o pai dela. Então o Bono enterrou o vô e depois no outro dia enterrou a mãe. Só que o Bono devia ter seus 12 anos de idade, 13 anos de idade. Ele era o caçula da família, né? E ele fala, que a mãe dele morreu, ninguém conversou com ele, cara. Ninguém perguntou se ele estava bem, se ele estava triste, né? Falou que, tipo, galera, cada um lidou com o seu luto ali, sabe? Vamos ser homens, lidem com o seu luto e não falem da mãe aqui. Ninguém, sabe, não dava pra ele falar pro pai dele, ai, pai, eu sinto uma falta da minha mãe. Era capaz do pai dele falar, não fale dessa mulher aqui agora. Ela se foi, esteja forte, filha da puta. Não, essa parada? O cara sofria isso.
E quando eles se encontraram, que foi numa escola, né? Como sempre, né? As bandas formam na escola, né? O The Ed e principalmente o baixista. Já estavam na escola lá, e o menino, que é o batera, que era um menino até mais novo, que eles tiveram até que... Eles tiraram foto, tem um álbum do YouTube que tem um menino lá, né? Que é um menino, esse primeiro álbum, é do irmão do batera. Aquele menino é o irmão do baterista, o irmão caçuda do batera, que também era um molecão. E o Bono fala, meu, que o lugar que eles arrumaram pra ensaiar era um lugar, era em cima da casa. O topo da casa eles ensaiavam. E ele falou, meu... O batera é um tiozão, não? Um tiozão, batera? Não, todos são tiozão, né, mano? É que, não, é que da banda o batera era... Não, é que o batera do YouTube ficou doente e tá tocando outro cara. O batera do YouTube é um alemãozão bonitão, meu. É o Larry... Esse tiozão que tá tocando é sub. É sub. Ele tá de sub, esse tiozão. O cara do YouTube, o batera do YouTube é bonitão. Do YouTube? Coisa boa. Bonitão. Coisa boa. Bonitão, o cara é bonitão. Mas parece que ele pegou ele ficou doente aí, ele saiu fora, aí ele deu um tempo. Porque o YouTube nunca se separou. E o Bono fala que quando eles ensaiavam, a visão que dava pro cemitério lá de onde eles moravam, e ele via bem a lápide da mãe dele. Tanto é que tem uma música do YouTube, de um disco aí que não é bem recente, não é recente, né? Mas já é de 2020 pra cá, que tem uma música que chama Ares, né? Que é o nome da mãe dele. Ele fez pra mãe dele. Olha o tempo que ele demorou pra fazer uma música pra mãe dele, cara. Caramba. Pra ele conseguir digerir aquilo, né? Fazer aquilo lá. E eles também sempre foram muito devotos, né? De católicos, né? Com o negócio da igreja. Eles têm alguma eles religião, falam de Jesus, né? Tal. E o Bono é um cara muito louco, que sempre também teve essa parada legal positiva, mesmo sendo um cara muito louco, porque ele teve a esposa dele, meu, é a mesma mina, a esposa dele é a namorada dele de quando ele já tinha seus 15, 16 anos, é a mesma mina, até hoje. Mas louco que você diz de, será que ele foi pro álcool pesado? Deviam, né, não era um caretinha, cara. Não, mas tô dizendo, mas ele tem registro dele ter tido problema? Eu acho que ele já, sim, ele teve problema com a cocaína, pra caralho, por um tempo, teve problema com cocaína, mas... nunca baixou a produtividade deles, entendeu? Eles nunca perderam essa produtividade. Só que depois o Bono inverteu isso, né? Ele virou o cara de proteger o mundo, né? Depois que ele mudou isso, né? Ele tentou, né? Com o negócio da fome do mundo, tal, pá. E tem um documentário dele aí que é recente, que é ele frente a frente lá, um negócio assim. Eu assisti. Que ele fala, meu, que ele desistiu de querer ajudar, porque o tempo que ele ficou no meio dos caras, ele percebeu que a miséria do mundo é vantagem pros caras. Dá pra acabar? Dá pra acabar, mas não é interessante pros caras, porque eles ganham mais com a miséria, com a pobreza, tá ligado? Sabe? Ele falou que o pai dele sempre foi conservador pra caralho, que depois ele foi se aproximando, e uma vez ele foi tocar e foi recebido pela princesa Diana. Ele foi tocar num evento lá da Inglaterra pra ajudar a África, e ele foi recebido pela princesa Diana, e ele ficou com medo porque o pai dele tinha os bagulho com os ingleses. Ele falou, imagina, meu pai agora me fala alguma atrocidade pra princesa Diana, puta velho, filha da mãe, sabe? E ele falou que o pai dele deu uma lição de moral nele. Porque o pai dele pegou, foi legal, falou que o pai dele foi cortês lá, com a princesa Diana, tudo, né? E o Bono entrou na limusine com o pai dele e falou assim, porra, pai, nós conseguimos faturar aí, sei lá, tipo, eu não lembro o número, mas rapaz, faturamos 20 milhões aí com o show pra mandar pra África. Aí o pai dele falou, é mesmo? Legal. Mas mal sabe você que a África tem que todo ano dar pra Inglaterra 20 milhões de dólares por uma guerra que a África nem fez com a Inglaterra. E todo ano a Inglaterra tem que pagar. Ele falou, parabéns, vocês acabaram de dar o dinheiro pra África, que eles vão ter que pagar o ano que vem pra Inglaterra de volta. O Bono falou, meu, caralho, meu, eu fui pesquisar, né, meu? Meu pai deve estar falando merda. É verdade. Porra, então tocando, a Inglaterra cobra dos caras uma coisa que os caras nem fizeram pra eles. Entendeu? Então, você vai ver o YouTube, cara... O bagulho é mais embaixo. O bagulho é mais embaixo. Meu, você vê, os caras são super astros, né? Aqueles puta show. Só que você vê, mano, que os caras têm alma. Os caras têm irmandade. Sempre os mesmos. Os caras compõem, os caras passam uma positividade. Os caras estão juntos, é a mesma formação, né?
Isso, daí que nós estávamos conversando hoje, o que é foda. Você vai ver as bandas foda, que os caras são bem, sabe? Os caras tão bem, você pode ver os próprios Rolling Stones. Eles têm as brigas deles, o caralho, mas os caras são irmandade, meu. Você tá entendendo? Eles devem ter os atritos deles. Não, normal, quem não, né? Como o YouTube também deve ter tido já, o Bono com The Head, deve ter tido. Mas os caras são irmão, meu. Essa irmandade também, cara, é uma coisa que é muito difícil as bandas ter. É muito difícil. Por isso que você vê que tem banda, que nem hoje nós estávamos até cantando a música lá do Maurício Manieri. Tá bom, cadê o Maurício Manieri? Com uma música nova aí pra nós. Você aqui. Queremos você aqui. Mas, Ele mora aqui do lado, inclusive. Aí, ó. Pertinho. Ele Mas mora não aqui é? no Jardim. Então vamos supor, né? Que música que o Maurício Manieri hoje vai fazer um show? É isso que a gente tem que ver. Passou na padaria Portugal e traz uma Traz uma coxinha e... Maurício Manieri hoje vai fazer um show. Que música que ele vai ter que cantar? Ah, aquela lá, né? Meu Bem Querer lá, né? É. Então, hoje o YouTube vai cantar, ele canta as músicas novas dele. Ele tem público. Ele tem o público que vai atualizando. E o Guita? Ah, o Dead é um... É gênio. Esse é gênio? Ah, é porque ele regulou o delay. Ele é gênio. Ele tem um delay, irmão. Quando eu comprei o delay, eu só entrei no YouTube e coloquei assim... Delay tal, que era o modelo do meu pedal, e coloquei assim, regulagem Dead. Mano, será que... Nunca mais eu mexi! Será que os caras do gospel... Porque os caras do gospel gostam muito dessa estética. Dessa linha, de delay. Será que os caras pegaram dele? Será que foi o cara que criou esse conceito? Ele começou com isso Eu daí, acho né, que cara? sim, os caras se inspiravam sim, mano. Não, sim, a São estética vários. é muito parecida. total, Worship, mano. é isso. É. A estética total, é muito YouTube. parecida. Muito né? parecida. Muito parecida. E muita galera depois tentou ser o YouTube. Até né, mesmo meu? porque. Eles são a até fonte mesmo porque de- na do época que os gospel caras todo, tocavam do essas. worship todo. Se for Até ver, até mesmo o porque na Coldplay época os tentou cara- ser YouTube, caralho. Os timbrinhos de guitarra do Coldplay no Sim, começo. sim, YouTube, sim. meu. Não, e os caras do gospel, nessa época que o YouTube lançava essas paradas, a estética do gospel era outra. É, exatamente. Era mais groove, sei lá, mais rock and roll também. O Elvis veio da onde? Do YouTube também. Não, veio do YouTube. O YouTube veio do Elvis. O YouTube veio do Elvis. Mas da onde que o YouTube buscou o Elvis? Eles buscaram o Elvis na parte gospel do negócio. Porque o Elvis ele gostava do gospel. ele era... Porque o pai do Elvis era Eu um acho que o policial. Elvis tem mais música cantando gospel do que... O pai do Elvis era policial corrupto. Pai do Elvis? E quando os caras descobriram que o pai do Olha a Elvis... polêmica! O pai do Elvis não, mas isso tá nos filmes dele. O pai do Elvis era um policial corrupto. Então, pro pai do Elvis não ser preso, lá naquela época dos Estados Unidos, era tipo assim, ó, amigo, você é policial corrupto, beleza, só que é o seguinte, irmão, você vai agora morar lá no bairro dos negros. Já que você vai ser preso, você vai morar no bairro dos negros, que eles tinham essa separação. Túpalo. Eles tinham essa separação. Da cidade, Antigamente os Estados Unidos tinham essa separação, né? Só esse merda sabe as coisas? Entendeu? Foi morar no bairro dos Caralho, negros e preciso encontrar alguma coisa pra falar agora. e o irmão dele seguiu o pai. O irmão dele se focou na polícia também, o irmão dele queria ser policial. E o Elvis começou a ouvir o som da igreja dos negros, Sim. que chamava a atenção dele, porque ele era um moleque. Então, com os amiguinhos dele de rua, ele saía na rua, ele era uma criança, ele queria brincar, Tanto caralho. que a música do Elvis era bem a música negra. E quem era os melhores amigos do Elvis? Era o B.B. King. Você ia ver os melhores amigos do Elvis, é tudo negro, cara. Tanto é que quando ele ficou famoso, que começou a ter aquele bagulho já que ele não podia rebolar. Pode ver, começou. Não pode rebolar, o exército não quer. Os Estados Unidos não quer que você rebola. Ele se encontrava, quando ele queria dar um rolê, Deixa o menino. quando ele queria dar o rolê dele pra tomar uma com os amigos dele, ele tinha que ir escondido. Porque ele era o Elvis já. E o rolê dele não era o rolê onde colava os brancos. O rolê dele, Não, tanto que os falam- amigos dele eram os negros. Então, caralho, ele ia no show nos bar que só entrava negro, e os caras falavam, o Elvis tá vindo aí, o Elvis tá vindo. E aí os caras fechavam até o bar pra ele poder ficar lá dentro. Não, tanto que falam que o Elvis tem o título aí do rei do rock, né? Sim. Mas o que o Elvis fazia, os negros já faziam já há muito tempo. Falam Porque que eram os ídolos- Rei Charles já Eram os fazia ídolos isso aí. dele. É. Entendeu? Eram os caras que ele pagava Porque um pau. ele era o branco fazendo isso. Então, como era um branco fazendo isso, beleza, aí podia.
Entendeu? Ele era o rei do rock, ele ia lá fazer um rolê com o B.B. King, com o Ray Charles, aí ele falava pros caras, sabe, os caras, o rei do rock chegou. E ele falava pros caras, quem é rei do rock, irmão? Vocês estão loucos? Vocês são... É verdade. Entendeu? É que ele era o Elvis, né, caralho? Né? Ele, Você curte? Eu acho assim... Eu gosto, porque... O Elvis se ferrou a vida com... Eu fazia uma coisa muito... O empresário dele deixou ele amarrado aquele empresário a vida dele, inteira, então, né, a vida mano? inteira. Mas sabe por que ele deixou amarrado a vida inteira? Porque o Elvis tinha uma coisa, que os antigos tinham. A Palavra. palavra, cara. Se eu apertar sua mão e falar, Milano, tô com você, irmão. Porque antigamente isso hoje em valia. dia não é assim. Eu aperto sua mão aqui, eu já tô falando mal de você. Apareceu o contrato melhor pra você ali, você nem olha pra trás. Você dá tchau. Perdeu. Por isso que hoje o mundo perdeu a essência, né, caralho? Antigamente... Perdeu a essência. Eu peguei o seu Red Bull. A palavra era... Pode tomar. Eu roubo o isqueiro dele, o Red Bull dele. Mesma coisa, ó, vamos lá. Tudo bem, né? Falamos do YouTube, chegamos no Elvis. Legal. Led Zeppelin. Do nada? Não é do nada, não, porque agora veio na minha cabeça. Porque esse negócio da humanidade, de você ser legal, essas coisas existem, né, meu? E isso de vez em quando cresce. Se você for ver o Led Zeppelin, quem é o dono do Led Zeppelin? Quem criou o Led Zeppelin? Se querem saber como continua tudo isso, não deixem de ver o próximo programa, neste mesmo horário, neste mesmo canal, tá? Um dia você acordar na sua casa, irmão, e você sentir que a sua casa não tá com uma energia legal, você percebe um dia que você acorda e fala, puta, minha casa não tá com uma energia legal, né? Eu te aconselho a fazer o seguinte, põe a música do Elvis Presley, Little Help, puta, como é que é o nome agora, cara? Wise men say. Põe ela bem alto, enquanto a música tocar, mentaliza Deus, mentaliza Jesus Cristo e mentaliza Palmas para que Marcelo. toda a energia vai ser renovada, porque os caras que estão lá negativamente, eles não vão aguentar o poder desse som. Ei! Cheirei. Tinha aquela Quase chocolate.